Bem-vindos ao Mais Pelota! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Mais Pelota. No programa de hoje iremos nos debruçar sobre as vitórias do Benfica na Choupana, do Futebol Clube do Porto no Bessa e do Sporting em Alvalade, contra o Nacional da Madeira, Boa Vista e Braga, respectivamente. Para isso, contamos com a presença dos melhores comentadores esportivos da atualidade. Temos aqui então à vossa direita Manuel Rodrigues, a representar o Sport Lisboa e Benfica. Aqui deste lado, Zé Nuno, a defender o Futebol Clube do Porto. E do outro lado, Pedro Fernandes, em representação do Sporting Clube de Portugal. Na classificação geral, disputadas então até agora 17 jornadas, temos o Sporting em primeiro lugar com 44 pontos. Em segundo lugar, em igualdade pontual, temos o Benfica e o Futebol Clube do Porto com 40 pontos. Em quarto lugar, temos o Sporting Braga com 29 pontos. E em quinto lugar, o Passos Ferreira com 28 pontos. O Sporting recebeu e venceu o Sporting Clube Braga por 3-2, com gols de Adriano Silva, Monteiro e Slimani para a equipa verde-branca e o Wilson Eduardo e Rafa Silva para a equipa arsenalista. Pedro Fernandes, boa tarde. Olá, como está? O que é que achou da exibição do Sporting? Uma vitória suada, dificílima. Foi uma grande vitória. O Sporting conseguiu virar o jogo. Na primeira parte o Braga começou melhor. Nos primeiros 5 minutos o Braga teve por cima sempre. Teve uma oportunidade de golo, mas depois o Sporting conseguiu equilibrar e até acabou a primeira parte melhor. Só que o Braga naqueles 40 conseguiu marcar 2 golos. O Sporting começou bem a segunda parte, muito mérito de Jesus. Começa bem, mexe na equipa logo ao intervalo, o Sporting consegue fazer 2-1, 2-2 e é merecido, 3-2. Para salientar que jogar as duas melhores equipas a praticar futebol neste momento em Portugal, os melhores jogos que se realizaram até hoje foram entre as duas, para a taça e agora para o campeonato, mas foi uma vitória justa. O Sporting já não virava um jogo há 18 anos. Há 18 anos que o Sporting já não conseguia virar o jogo a ganhar o intervalo. A perder ao intervalo a 0. Nunca mais essa, outra vez. Exatamente. Tinha a dizer então também uma equipa a perder 2-0 e na segunda parte conseguiu marcar 3 golos. Já começa a ser habitual do Braga. É uma atitude também de equipa campeada. Exatamente. Já para a Taça Portugal contra o mesmo Braga conseguimos Só as grandes equipas é que conseguem. Foi um jogo de campeões e é assim que se vê uma equipa que realmente luta para ser campeã e é nestes momentos que se vê os verdadeiros jogadores. E acho que eles cada vez mais comprovam e demonstram que são os verdadeiros candidatos ao título. Muito bem, obrigado Pedro Fernandes. Zé Nuno, que achou da exibição do Sporting? Tem em primeiro lugar, continua com 4 pontos de vantagem. Antes de mais, muito boa noite a todos os telespectadores do Mais Pelota. Boa noite também aqui aos meus colegas de trabalho. Antes de mais, quero concordar com algumas das palavras que o meu colega Pedro Fernandes disse. O Braga entrou melhor no jogo, primeiros 10 minutos, criou 2 oportunidades de gol, podia ter feito o gol, numa do Wilson Eduardo e outra numa subida do lateral esquerdo pela esquerda. Estava a criar perigo na defesa do Sporting. A partir daí o Sporting começou a tomar conta do jogo, até ao intervalo podia ter feito golo, tem uma bola oposta num canto, tem um lance do Slimani que podia também ter dado golo. Dos últimos 5 minutos da primeira parte, o Braga faz 2 golos, na minha opinião com bastante mérito. O Braga estava a colocar muita gente no seu meio campo ofensivo, subidas dos laterais, subidas dos médios, sempre a criar perigo no último terço do Sporting. Na segunda parte, o Sporting entra bem no jogo, podia ter marcado logo aos 46 minutos, se não estou em erro. A seguir, o Braga tem uma oportunidade que também podia ter feito o golo, mas a partir daí, pronto, o Braga recuou bastante as suas linhas, o Sporting começou a avançar e, na minha opinião, é uma vitória justa. De realçar aqui uma coisa que o meu colega disse, das 2 melhores equipas do campeonato a praticar futebol, concordo. Na minha opinião, é um jogo em que provavelmente podiam-se ter dado os 3 pontos às 2 equipas. Porque acho que era justo, acho que é injusto o Braga sair daquele jogo da forma como jogou. Acho que é injusto o Braga sair daquele jogo sem pontos. É o que eu tenho a dizer sobre o jogo do Sporting. Obrigado, Zé Nuno. Manuel Rodrigues, olá.
Concorda com as palavras aqui proferidas pelos seus dois colegas de profissão? Muito boa noite lá para casa e também para os meus colegas também. Penso que foi um grande jogo de futebol, algo que o Braga disse para os anos sempre proporcionados na Taça de Portugal. Penso que o Braga entrou melhor, como já foi tudo dito, concordo com tudo o que foi dito. Rafa, sem dúvida nenhuma, é o grande desequilibrador da equipa do Sporting Clube Braga. Muito bom jogador. Não só com bola, mas também sem bola nas suas diagonais para o interior, e foi por causa disso que o Braga consegue pelo menos o segundo gol. Uma entrada aquele do lado esquerdo, vai para o meio, depois aparece na direita e recebe a bola no meio para faturar. E também proporciona a subida de Javan, que é uma moto que faz aquele lado esquerdo, parece uma locomotiva. Foi um grande jogo de futebol, uma grande remontada do Sporting. E pronto, não há mais nada a dizer. Penso que a exibição do Arte foi a melhor em campo. Foi a exibição do Sr. Arte, o Jorge Sousa. Que proporciona a reviravolta. É um grande jogo de futebol, acho que é um grande jogo de futebol, mas penso que o Jorge Sousa conseguiu consolidar a reviravolta do Sporting Clube Portugal. Acha que sim? Tenho certeza que sim. Então podemos passar então aos lances. Em relação ao jogo estamos ambos de acordo, vamos passar agora aos lances do jogo. Ao minuto 57, começa por César Nuno, Jazar Martins cruza para a área, André Pinto coloca a bola na mão, é assinalado de penalti, posteriormente Adriano Silva fatura, acha que é razão para ser assinalada a grande penalidade, é dentro, é fora da área. É assim, na minha opinião, é um lance bastante difícil de ajuizar. Na minha opinião, o árbitro não devia ter marcado a grande penalidade. Eu acho que o lance era lance para livre direto e consequente amarelo para o André Pinto. Agora, se me disserem que se vai ter ou não vai ter influência no resultado, não sei, mas na minha opinião não é penalti para o Sporting. Manuel Reis? Vendo o lance várias vezes, penso que a mão está dentro da área, penso que é penalti. Mas após ver o lance várias vezes, como estava o Sporting a perder em casa, por 2-0, o estádio bem composto, a fazer pressão sobre o Arte, penso que ali em caso duvidoso favoreceu o Sporting. Por acaso acertou, mas acho que foi pela pressão da massa associativa. Como foi a pressão do Vitória da massa associativa que foi marcar aquela grande qualidade, não foi para nada. E Pedro Fernandes? É penalti, claro. Eu tenho aqui uma imagem que demonstra perfeitamente, vou mostrar lá para casa. Que é penalti, claro. A mão está em cima da linha é penalti. Por isso, acho que nem discussão este lance deve ter, porque é um penalti claríssimo. Claríssimo. Após esses gráficos todos. Sim, mas como é que você está a criticar um árbitro que acertou? Está certo. Está certo? Não estou a criticar o árbitro que acertou, eu estou a criticar a forma como ele ajuizou o lance sem pensar, foi só mais por isso. Mas penso que fez bem. O ano passado também foi algo de crítica, um lance parecido do Benfica na Luz, e na altura o Sr. Freitas Fernandes veio para cima de mim, do fora de jogo, do gol do Rio Ave, na altura fazer 1-1, e pronto, acho que é um lance idêntico que os árbitros por acaso acertaram, e ainda bem, mas pronto. Acho que esse lance não interfere em nada no jogo. A meu ver. Não interfere porque acertou no... Exatamente. Porque interfere porque é esse o pulmão, o oxigênio para o pulmão do Sporting e para o resto do jogo. Sim, mas se errasse. Está certo, não, para mim Se eu não marcasse, se calhar o Sporting não ganhava. Posso dizer, não é penalti, por exemplo. Portanto, há várias, mesmo com as repetições todas, há dúvidas. Isso não é penalti por muitos motivos. Se calhar não tem nada a ver Não com... pode dizer, Zé Nuno? Eu mantenho a minha opinião, o árbitro não tem. O árbitro não tem essas imagens como nós temos aqui para poder discutir. O árbitro ali foi pressionado, como é óbvio, um árbitro em caso de dúvida favorece os da casa, mas seja aqui, ou então em caso de dúvida e uma equipa grande esteja a jogar fora, o árbitro vai favorecer a equipa grande, mas tanto não seja o Futebol do Porto, o Benfica, como o Sporting de Portugal. Muito obrigado, vamos passar então ao lance seguinte. Ao minuto 60, o Sporting queixa-se de outra grande penalidade. Esta não foi assinalada, foi o Monteiro que tocou na bola e foi o Ricardo Ferreira que colocou a mão na bola. A equipa do Sporting perde grande penalidade. Manuel Rodrigues, tem razão para ser assinalada essa grande penalidade? Para mim é uma grande penalidade para marcar a fila do Sporting, mas lá está. Mas lá vai do critério do árbitro, que é, se é intencional, não é. Para mim não é intencional. Porque é muito perto, muito próximo. O Monteiro está lado a lado com o Ricardo Ferreira, tenta pôr a bola para um lado, o Ricardo Ferreira está ali e toca na mão. Portanto, intencional não é. Mas para mim, penalti, mão na bola é quando a bola embate na mão e se a mão não lá estivesse, a bola prosseguiria para outra direção. E naquele caso, acho que isso aconteceria. E nesse caso, para mim, é grande penalidade. Obrigado. Acho que é o que marca o campeonato para o fundo. Muito bem, Manuel Rodrigues. Zé Nuno.
tenho que concordar com o meu colega Manuel Rodrigues, acho que é uma grande penalidade que fica por marcar a favor do Sporting. Era o 2-2, possivelmente. Pode não teve influência no jogo porque o Sporting ganhou, mas pronto, é uma grande penalidade que fica por marcar a favor do Sporting. Pedro Fernandes também concorda, não é? Penalti, claro. Vamos passar ao seguinte. Que Mas eu espero que em casos de jogos dos rivais também tenham coragem para admitir esse tipo de penaltis, não é? Sim. Acho que Se existirem esses lances, já existiu se um existirem esses lances, há uns tempos com o Nacional de Marcano no estádio da Madeira, com a mão, e na altura o senhor disse que não era. Portanto, Como você acusa que o Sporting foi favorecido esta época em Tondela, É diferente. como você diz que o Sporting foi favorecido este ano em Tondela me faz um gol com a mão, a seguir há um penalti exatamente igual a este para o Sporting não é marcado, e depois critica o árbitro por uma decisão errada do lançamento de João Pereira. uma decisão Sim, básica. mas o Sporting antes disso já fazia 2-0. Sim, mas o árbitro não pode corrigir um erro com outro erro. Então, errou no lance do Tondela. A seguir, era no penalti que não marca para o Sporting. É com a mão e é procedido fora de jogo o gol. É com a mão e é procedido fora de jogo. A seguir há um penalti para o Sporting e ele não marca. E depois... Sim, eu não vou dizer que não é, ele não marca. que não exige um mau árbitro, mas também tem de ver se é Pedro... Sim, eu estava a dizer o facto do João Pereira só vai falar desse Sim, jogo. mas se é Pedro Fernandes. O lançamento do João Pereira é ilegal. Porque há um lance, Sim, é claramente ilegal. porque houve um jogo do Benfica em casa com o Rio Ave e com 3 lances de mão na bola e pá, na altura andaram com destaque não era, não é? Agora eu acho que mão na bola. E quanto é que ficou o jogo? Ficou 3-1, mas na altura estava 1-1. Ah, sim, o Sporting Estava 1-1. Na altura estava 1-1 e os jogos não são marcadas. Por alguma razão, alguma sorte, temos uns jovens da equipa para faturar o gol para fazer o 2-1. E nós também fomos ao Bessa, que era mais 3 pontos, para nós ficou um penalti igualzinho a esse, por assinalar. No Bessa? Veja os jogos. Não vamos falar desse tipo de casos. Iríamos estar aqui muito tempo e tal. Há jogos em Arouca, do Sporting, há vários jogos do Benfica, há vários jogos do Porto, que se calhar não... Pode ser uma Mas eu estou a classificação pedir- falseada. Estou a pedir que haja coerência na avaliação deste tipo de lance. Sim. Vamos então prosseguir. Temos mais um lance para falar. Ao minuto 72, João Mário tem uma entrada por trás. Rafa Silva, acham que é falta, não é? Era razão para ser demonstrada alguma cartolina. Zé Nuno vai-se por si. Pronto, muito bem. Na minha opinião, acho que o árbitro errou completamente nessa avaliação desse lance. Acho que é cartão vermelho direto para o João Mário. Nem falta, foi assinalada sequer. Foi, nem falta foi assinalado. É cartão vermelho. É uma entrada que pode causar danos físicos ao Rafa. Acho que é uma entrada, para mim é uma entrada para magoar, para aleijar. E acho que quando é assim no futebol tem que ser expulso e ficava 2 jogos sem poder jogar, que é o melhor jogador de Sporting, nos próximos 2 jogos não jogava. Não sei, isso nunca sabe. Até pode ganhar com ele, até pode não ganhar com ele, como pode ganhar sem ele. Isso às vezes é muito subjetivo, mas não vou entrar por aí. Mas para mim é cartão vermelho para o João. Não, Rodrigues. Qual é a tua opinião? Sou claramente, na minha opinião, acho que quem não perceber as regras de futebol, acho que aquilo não é uma entrada displicente e para cartão vermelho é uma entrada muito grave de João Mário. Não estou aqui a pôr em causa a qualidade dele, porque já disse aqui anteriormente e continuo a concordar que ele é o melhor jogador da primeira volta da Liga, mas naquele lance é uma entrada muito displicente, uma entrada mesmo que podia magoar gravemente o Rafa e mão, cartão vermelho que fica para mostrar aos 72 minutos. Muito bem. Pedro Fernandes. Tenho de concordar neste lance. Concorda também? Não vou ser hipócrita nem vou estar aqui a dizer. Claro que eu fiquei contente, o árbitro não teve mais a falar. Sim, mas claramente falta e claramente vermelho. Foi uma entrada. Ele tenta meter o pé na bola, o jogador também é mais rápido, tira o pé, quando ele mete lá o pé já está a perna. Acho que se justificava vermelho. Por trás. Por trás, cata logo o gêmeo, pediu aleijar a sério. Vermelho é quando se põe a integridade física em causa do jogador, porque ele tem... Magoado seriamente. E então... Muito bem. Acho que já falámos tudo sobre o Sporting e... Não. Tem alguma coisa a dizer? Você Tem, Rodrigues, diga lá. uma agressão posteriormente do jogador que dá Não a é, vitória ao não. Sporting, que dá a vitória ao Sporting. Não. A chapada na boca de Slimani, a Vukcevic, e nota-se na cara dele que é só mais uma agressão de Slimani neste campeonato, e mais um jogo que o Sporting tem com A o outra foi para a Slimani. taça, se Manuel. E mais- O Salmário foi para a taça. Não, ou outra também Aroca, do Slimani. O Slimani também faz gol da vitória também na área, também agride o jogador do Aroca na altura. Portanto, já é só mais um para o Lopes
Não é uma salada, não, os jogadores estão a correr, esticam o braço, toca. E não mais essa da taça, mais um jogo que Slimani resolve com um golo em que Slimani agride e não é punido. Mas não quero falar da taça, então o Sporting este ano se calhar já perdeu 2 competições e se calhar foi roubado nas duas. Eu estou a falar de 3 lances. Então foi eliminado ali os campeões, que foi a vergonha que foi. Eu acho que Mas aí a apanhar, foi eliminado da taça. E foi eliminado da taça. É um caso completamente à parte, não podes culpar as arbitragens, são árbitros neutros. Sim, mas estou a dizer que o Sporting foi eliminado em 2 competições e foi prejudicado nas duas. O Sporting, por exemplo, se você reparar no Sportingista, foi eliminado para a taça, não houve um Sportingista que apontou o dedo da derrota ao árbitro. Verdade ou mentira? Quem está a falar? Não sou eu. Eu vi muita contestação, mas... Ou constatação, mas ninguém. O Constatação. Sporting, o Braga vai perder ao lado. E vem o limpinho, vem isto. O Braga perdeu bem. O árbitro não tem interferência nenhuma. Não tem interferência nenhuma. O Sporting vai o agora. lance tem que admitir que é uma agressão de Não é. São os normais, são os. Ele está Assim fala do Sporting e Benfica para a Taça de Portugal. Exatamente. O Feza também. O Feza, para o campeonato, até ali imagem, o Feza para o campeonato e entra. A primeira vez que está a bola, vem o jogador de Sporting. Foi uma falta, mas não vamos falar outra vez desse jogo em que André Adria faz 10 faltas e leva um amarelo. Também podemos falar do primeiro jogo. Também podemos falar desse jogo. O Samaris, Há muitos critérios. quando o Benfica perde 3-0 na Luz, o Samaris Há uma jogou-se para na mão. E há outra questão de Slimani nesse jogo na luz, na falta é Sim, o essa. Slimani acredito que muita gente. Sabe o que é que vocês estavam a tentar fazer? O que fizeram no ano passado a Monteiro? No primeiro ano de Monteiro aqui em Portugal, que era Monteiro marcava gols e vocês iam para cima do Monteiro que era fora de jogo. E não era? Era, depois marcava gols e limpos e eles anulavam. Pois é. Caros colegas, já falamos sobre isto e agora temos que passar ao próximo jogo. Estamos aqui a debruçar-nos muito tempo com este jogo e iremos falar sobre isso mais à frente novamente. O Porto deslocou-se ao Estádio do Bessa e venceu por esclarecedores 5-0 o Boa Vista, com gols de Herrera, Corona, Bisda, Abubacar e Danilo Pereira. Zé Nuno está feliz com o resultado, Lopetegui saiu, Rui Barros assumiu a equipa neste jogo, a equipa estava... Aparentemente portou-se um bocadinho de outra forma, o que é que acha? Antes de mais, quero realçar que estou bastante feliz com os 3 pontos e com a referente exibição do Futebol do Porto. Acho que vimos um Porto mais solto, vimos um Porto mais de transições ofensivas, mais com os olhos postos na baliza, mais a marcar, a tentar marcar, mais... Já tentaram jogar um bocado mais pelo meio? Tentar jogar um bocado mais pelo meio, não ser aquele jogo tão enfadonho de posse de bola, de central para central, central para lateral, lateral trinco, trinco central. Mais um jogo, um Porto de ataque, gostei bastante. Na primeira parte, se calhar, merecíamos talvez, e se calhar um bocado de egoísmo por parte dos jogadores do Porto e a ansiedade de chegar a 2-0, acho que merecíamos ir para o intervalo com outro resultado, talvez um 2 ou um 3-0 no intervalo, não era todo mau, porque acho que o Porto faz uma primeira parte muito boa, chega ao golo com naturalidade. Na segunda parte, os golos foram aparecendo consoante o Porto foi atacando. Acho que o Porto podia ter marcado mais um ou outro golo, foi um jogo de sentido único. O Boa Vista, para mim, é uma equipa a continuar assim, não vejo um bom futuro na Primeira Liga. Acho que uma equipa que vai descer a divisão este ano, que é uma equipa bastante mais fraca que os seus concorrentes diretos da descida da divisão. Sim. Um jogo principal, Sim. ponderado na equipa. Mas tenho a referir também, é um derby sim, mas tenho aqui que fazer pontos negativos à segurança do jogo. Acho que os adeptos de Boa Vista portaram-se bastante mal com os adeptos do Futebol Clube do Porto, que estavam na bancada O Porto tem, para lá que tem uma bancada, que é atrás da baliza. E os adeptos do Porto que quisessem ver o jogo fora da claque tinham que ir para o meio, entre aspas, dos boavisteiros. E deu-se bastante confusão, os adeptos do Boa Vista não acharam piada ao facto de terem os adeptos do Porto ao lado e pronto, e começaram a haver mútuas agressões, etc. Eu já fui ver um Futebol Clube do Porto Sporting, aqui há 2 épocas atrás, era o Paulo Fonseca o treinador. Lembro perfeitamente de estar no Estádio do Dragão e ter adeptos do Sporting ao lado, o Sporting marcar pelo William de Carvalho e os adeptos do Sporting festejarem, inclusive não aconteceu nada. Lembro perfeitamente também São jogos diferentes, São jogos diferentes. Se meter um brancarense no meio dos adeptos de Vitória em Guimarães a fechar um golo, não vai correr muito bem, não é? Mas nós não estamos a falar de festejar o jogo, estamos a falar só da simples presença dos adeptos do Porto ali. Um adepto de Braga, a escola do Braga, no meio dos adeptos de Vitória,
Lá está, isso para mim Coitado, é anti-desportivismo e anti-ética desportivista, é a minha opinião. E acho que temos que ver o Boa Vista está a ter mal em todos os aspectos, tanto desportivamente como os adeptos. Para mim, o Boa Vista só tem de ser divisão e acabou a conversa. Obrigado, Zanur, pelas suas palavras. Pedro Fernandes, que é que achou da exibição do Futebol do Porto no estádio do Bessa, com todos os atrasados? Em primeiro lugar, quero mandar um abraço ao meu amigo Lopetegui. Fiquei bastante triste por ele ter ido embora, mas pronto, a vida continua. Vamos lá ver se o Porto continua igual. É isso que eu espero. Foi um jogo que não dá para ver a diferença de Lopetegui ir embora ou não. O Porto jogou com a equipa mais fraca do campeonato português, de longe. Atravessa uma crise económica muito grave. Já saiu de vários jogadores. Petit, arrisco-me a dizer que também saiu por essa crise. Viu os jogadores a sair, não viu os jogadores a entrar. De resto foi uma vitória justíssima do Porto, claramente. É superior. Posso só fazer um reparo? Diga lá, Zanur. Ser Pedro Fernandes. Então, se o Sporting é a melhor equipa do campeonato e o Boa Vista é a equipa mais fraca, não percebo porque é que o Sporting não conseguiu vencer o Boa Vista no Bessa. Isso é só. Realidades diferentes. Realidades diferentes. Foi noutra altura da época. Estava mais fraco, Não, estava não, mais forte. Não vamos por aí. Não dá para ir por aí. O Sporting também ganhou o Porto. Então, como é que ficamos? Mas isso não tem nada a ver. Não tem a ver o Porto ganhar ao Boa Vista e o Sporting ganhar ao Porto. Desculpe lá, então o Pedro Fernandes disse-me que o Boa Vista é a equipa mais fraca do campeonato. Concordo consigo. Sim, o Boa O Vista Boa Vista e Tondela são capazes de ser... Mas se você vê futebol e você vê o Boa Vista com o Petit a jogar com os grandes e em todos os jogos linhas recuadas, equipa sem pressionar, no quanto ao Porto, equipa aberta a pressionar, são treinadores diferentes, são mentalidades Mas também não diferentes. se esqueça que agora o Boa Vista vai ter que jogar assim mais jogos porque o Boa Vista precisa de pontos. Está a 6 pontos São treinadores novos, fazendo. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Manuel Rodrigues, o que é que achou da exibição? Acho que é um jogo sem história. No Porto. É um jogo sem história, duas equipas com treinadores, é assim, eu já estou com o treinador há mais tempo, mas duas equipas estão à procura da sua nova identidade. Penso que dá para ver a evolução do Porto contra a equipa do Boa Vista. Está a passar por crises em tudo que é económica, desportiva, é a equipa que não ganha mais jogos do campeonato. E efetivamente o Porto é superior, mesmo estando mal ou bem. Acho que com o Lopetegui o Porto tem a ganhar. E diferença. Ou se calhar Não até há diferença mais. nenhuma deste Porto para o Lopetegui. Não, o Porto com o Lopetegui não ganhava assim com os outros. Acho que ganhava este jogo. Como é que consegue dizer uma coisa Acho que ganhava este jogo. O Lopetegui a ganhar 2-1 a uma das equipas mais fracas. Pronto. Então o novo treinador do Porto Não, assumiu o melhor treinador do mundo. Há semanas. Não é preciso ser o melhor treinador do mundo, basta simplesmente passar uma mensagem diferente aos jogadores. Não dá. É a minha opinião. O Rui Borges passou uma mensagem diferente aos jogadores. mentalidade do mês, é isso também. Não estou a querer dizer isso, mentalidade. Mas o Lopetegui, se bem se recorda, muitos jogos do Porto a ganhar por um golo, recuava as linhas. E ali eu não vi o Porto a recuar as linhas, eu vi o Porto a jogar em Moreira de Cónegos, a marcar o 2-1 aos 83 minutos, a recuar completamente as linhas com o Moreirense. Com o Tondela, não empatamos na altura, recuamos também as linhas, porque o Casilhas fez um penalti contra equipas do nível do Boa Vista. Tondela, Moreirense, pronto, se calhar um nível um bocadinho acima, mas equipas desse nível. Mas eu penso que E este o jogo... Lopetegui recuava as linhas, o Rui Borges não, sempre com aquela mentalidade. Mas o Lopetegui- Está O Porto fez 1-0, fez 2-0 logo, 3-0 E lá. podia ter marcado mais, é isso que eu estou a querer dizer. O Porto Lopetegui não criava tantas oportunidades, se fosse contra quem fosse. O Porto foi jogar aos Açores com uma equipa da terceira, uma equipa do Distrital. Criámos 3, 4 oportunidades de gol. Mas com a Dona da Madeira, quando achou a oportunidade, ganhou o Porto. Ganhou 4-0, foram 3 gols que... E foram, lá está, foram 4 oportunidades de gol que o Porto tem. Eu acho que no Bessa, o Lopetegui era exatamente a mesma. Eu acho que não. Se calhar os próximos jogos Acho que sim, os próximos jogos, dizer isso, não é? É isso que o Monson está aqui a dizer. E a sua opinião, Manuel Rodrigues, também a partida que foi realizada no estádio do Bessa, o que é que achou do jogo? Já diga lá. A fria, acho que é um jogo sem história e que o Porto é superior a este Boa Vista. Muito bem. Vamos passar então aos casos da partida. Ao minuto 55, Casilhas sai da baliza, faz uma falta sobre o jogador do Boa Vista. O árbitro mostra cartão amarelo, justifica-se o cartão amarelo. Manuel Rodrigues acha que não era cartão amarelo, ou devia ser mostrado vermelho. O que é que entende? Qual é a sua visão desse lance? Sinceramente, acho que naquela zona do terreno a falta de Casilhas é para amarelo. Não penso mais que isso. Naquela zona do terreno. Agora não sei quais são as regras, leis, não sei mas para mim é amarelo. Acho que foi bem ajuizado. Acho que esse jogo nem há casos para estar a realçar. Penso que Não.
há um ou outro, mas não há cá. Nesse lance tem um não há bocado de dúvida diferença. do Casilhas porque não sei bem como é que está a regra. Acho que aqui há uns anos atrás estava diferente, mas eu tentei ver e não encontrei por isso. Mas naquele lance ninguém conseguia fazer nada. Acho que Não há ajuda na área. O Márcio tentava acompanhar o jogador. Aí não. Mas é Nuno. Sou da mesma opinião. Apesar de achar um bocado desplicente a saída do Casilhas, que acho que ali não vai ali fazer nada, acho que o Nem se Maxi justifica. controla bem. Percebes a falta, pede desculpa. Devia ser do Frio, que ele no fim saiu a correr. Mas deve ter aquecido bem, foi aqui um chá da campeão aquilo. Aqueceu bem de Eu estava a dar um tempo parado, foi o instinto, viu a bola e Mas foi. acho que a arbitragem, o Álvaro Braga Júnior, o diretor do futebol dos atrasados, queixa-se da arbitragem, diz que há 2 pênaltis para marcar para o Boa Vista, o Casilhas é expulso. Temos aqui um lá. Pronto, mas na minha opinião acho que o árbitro não normal, interfere em nada no resultado. Acho que Muito bem. O próximo lance é o gol anulado ao Chego. Acham que era fora de jogo? Para mim, Acham que é era fora de jogo. bem Foi anulado. O jogo está 3-0. Muito duvidoso. Posição difícil. se calhar o árbitro ali pode beneficiar o ataque, mas Mas o resultado já está 3-0, Boa Vista já nem se mexia. Muito bem, então vamos passar então ao próximo jogo. O Benfica viajou até Madeira e venceu por 4 o Nacional da Madeira, com o hat-trick de Jonas Pistolas, como apelida aqui Manuel Rodrigues, e outro golo para Mitroglou, para os encarnados. E Soares marcou para a equipa da casa. Manuel Rodrigues está feliz, mais uma vitória esclarecedora do Benfica, 4 golos. Claro, não... Jonas, Jonas Pistolas não é 18 só- golos em 17 jogos. Sou eu e todos os adeptos benfiquistas que apelidamos assim e ele cada vez faz mais jus ao seu nome, não é? Penso que foi uma vitória que ontem, mais uma vez, um ponto negativo, um nevoeiro, mais uma vez, um ponto negativo deste jogo, mas pronto, foi adiado. Parece que por um lado ainda bem. só atinge os grandes, não é? E por um lado ainda bem que foi adiado, porque o Benfica entrou com finalmente uma mentalidade boa, foi um bom jogo. O relevado era um batatal, não dava para jogar, não dava para rolar a bola, era um batatal autêntico, mas penso que o Benfica jogou muito bem, acho que o Benfica jogou muito bem, finalmente conseguiu chegar à linha, cruzar, algo que não havia com tanta frequência antes, e neste jogo aconteceu isso com mais frequência. Penso que Carcela está a agarrar a posição, mais um grande jogo de Carcela, Gonzalez, um grande jogo de Jonas, Feixa, para mim, também fez um grande jogo hoje, foi um autêntico, está todo de serviço naquele batatal, e pronto, penso que o Benfica foi enormemente superior e venceu justamente, graças também à grande finalização de Jonas Pistolas, o melhor marcador do campeonato, e também está no topo da Bota de Ouro, que é também um objetivo a partir de agora. O Bota de Ouro de Jonas Pistolas, nem que seja por uma semana, vai ser ele o Botinha de Ouro. está aí empatado, não está em primeiro. Muito obrigado, Manuel Rodrigues. E Pedro Fernandes, é o segundo. Falar, obrigado ao Primeiro ponto. Opa! Primeiro ponto. Se o jogo fosse no domingo, o Benfica acho que provavelmente não ganhava o jogo. Já vai começar com suposições. Sim. Com suposições. Se Eu acho que fosse no domingo. Se fosse no podia ganhar o jogo, não é? Se fosse no domingo, da maneira que o Nacional entra, o Benfica ia ter muitas dificuldades para ganhar o jogo. Segundo ponto, 3 jornadas disputadas no ano 2016, 6 pontos oferecidos ao Benfica. 6. Guimarães e do Nacional. O Nacional está a 1-1. Há um lance que a bola é bombeada para a área, acho que não estou em erro. Temos aqui esse lance para Estamos aqui um bocado a falar, mas e vemos. E depois o Benfica acaba por fazer 2-1, 3-1 e ficou um jogo sem história. Mas acho que claramente o árbitro foi o grande ponta de lança do Benfica, não foi o Jorge Paulo. Não, mas sim o senhor, eu agora esqueci-me do nome, Jorge Sousa. O árbitro do Benfica, quem foi? Também não Já sei, foi o jogo do Sporting. Não, então o grande ponta... O X era o último jogo. Não estou... Guimarães. Acha que o Arte foi o grande ponta de lança do Benfica. Paródia. Dizem o que achou da exibição do Benfica? Concordo com algumas palavras ali do Manuel Rodrigues e aqui do meu colega Fernandes. Acho que o Benfica foi um resultado completamente falseado pelas arbitragens, pela arbitragem. Ali tem que concordar num aspecto com o Sr. Manuel Rodrigues. No caso do Jonas, para mim é um grandíssimo jogador. Um erro de casting, muito possivelmente no Espírito Santo, quando chegou a Valência, indispensável. Acho que o Benfica aproveitou muito bem. Também achei estranho, já depois do mercado ter fechado, ninguém ter ido buscar o Jonas, que é para mim
A parte de Slimani é que são capazes de ser, se calhar o Slimani mais ponta de lança e o Jonas mais um avançado móvel, mas os dois melhores avançados da liga. Mas é isso que eu digo, na minha opinião é um resultado falseado pela arbitragem. Não, se calhar não pondo em questão a vitória do Benfica, porque se calhar os lances, o Benfica até poderia ganhar o jogo com Suarte ajuizasse bem os lances que vamos falar aqui à frente. Muito obrigado. Vamos então passar aos lances. Vamos passar aquele lance que o senhor queria falar, uma bola que é bombeada para a área. É um cruzamento, não sei se o Lisandro ou o Jardel cortou a bola, foi para o ar. Depois há um choque entre o Eliseu E o árbitro marca a falta. 2 segundos depois o jogador nacional introduz a bola na baliza, já com um lance parado. Mas fazia gol. Fazia, aí ele faz Júlio César. Agora, ele faz gol. onde queremos chegar a esse é falta Não, ou Não, é um lance completamente Dizer. ridículo. Completamente ridículo. O árbitro marcou falta porque quis, para beneficiar o Benfica. Claramente, claro, ninguém mata, nenhuma parte do mundo. Nem nas distritais isto acontece. Primeiro antes de realçar, quero realçar. Diga lá, Pedro. Supostamente, se isto fosse verdade o que estávamos aqui agora a discutir, os maiores visados eram o Nacional da Madeira. O Sr. Manuel Machado teve a coragem, no Estado da Luz, de ter feito aquela faixa de entrevista que fez, de criticar o Benfica e tudo mais, e hoje, acho que se sentisse prejudicado, como estão a referir aqui os meus colegas de painel, penso que ser o primeiro a defender isso. Mas não foi. Manuel Machado não critica a arbitragem. Salvador Agra, outro jogador que é conhecido por ser fervoroso quando marca gols ao Benfica e festejar, portanto, creio que não seja benfiquista, outro que foi à flash interview e não acusa a arbitragem de nada. E ambos dizem... Isto não Mas você admite que é falta. Peraí, ambos dizem, os jogadores, ambos admitem, o Benfica foi um justo vencedor e é um jogo sem história, o Nacional conseguiu parar. Ninguém diz que não é vencedor, também. Eu ponho em causa o resultado. Agora, os visados não põem, mas claro, tem que pôr, quiser dar mérito a alguém, não, você dar mérito aos rivais, acho que não. Agora, uma coisa é certa, aquele lance do Eliseu é um lance que estava à discussão, porque aqueles lances existem há montes no futebol, há montes. E o Slimani não O existe. da carga de ombro, está a falar da carga de Não, ombro. Slimani Está a falar da carga de há ombro? montes. Da carga de ombro? Há jogadores que tiram partido, jogadores mais experientes que tiram partido daquele tipo de situações, tipo, quem não viu muitas vezes um jogador a proteger a bola, para a bola sair na linha de fundo ou na linha lateral e vem perto pelo toque do jogador de trás, quando ele toca, cai, falta. Mas ali... Está aí o caminho, Eliseu está aí o ali. caminho. Eliseu ali. Responda muito claro. É falta ou não é falta? Para mim, acho que é um lance duvidoso e que o árbitro marcou e acho que deve ser crucificado por isso. Acho que Eliseu tirou partido do choque, porque não é Eliseu que procura o choque, é o jogador Nacional Soares que vai atrás da bola e encontra o choque. É o objetivo número 1. É o objetivo número 1 do futebol, é atrás dela. Eliseu Em está Inglaterra riam-se dessa sua abordagem, mas é a minha opinião. e há muitos lances em Inglaterra desse género. Lá Que não se marca, que não se marca. Que se marca em Inglaterra. É assim, lances duvidosos. Olha, Rodrigo, é por isso que eu cada vez questiono mais o futebol português. Pronto, se para si aquilo é falta, a partir de agora vai ser como o Oscar. Acho que aquilo é a experiência de Eliseu que falou mais alto do que propriamente o. Porque acho que aquele lance, lá está, aquele lance, se o árbitro não marcasse também, havia contestação na mesma. O árbitro marcou a contestação, acho que é um lance que dá para os dois Em lados. Portugal eu digo outra coisa. Em Portugal temos 3 jornadas em 2016, o Eliseu via 2 vermelhos em 3 jogos. Ok? O Eliseu em 3 jogos em 2016 via 2 vermelhos. Guimarães, Não vamos entrar. estão a mentir? Não vamos entrar. Estão a mentir? Acho que sim. Não foi beneficiado em Guimarães? Acho que em Guimarães foi beneficiado nos lances que na altura tivemos aqui a discutir e naquele lance Eliseu acho que ele era para. E no Nacional, não era vermelho direto para o Eliseu? E vamos falar sobre esse assunto também agora, por isso mesmo estamos aqui para debater e por isso mesmo aqui disto o nosso programa, não é? Senão não existiam programas Exatamente. disto. Olha, de referir também que já tem informações de quem foi o árbitro da partida, foi o Tiago Martins. Tiago Martins acapitou o jogo na Choupana. O próximo lance é uma falta de Eliseu sobre Camacho, acerta na cintura do jogador do Nacional da Madeira, a equipa da Choupana queixa-se que deveria ser marcado falta, o árbitro não fez nada. Pedro Fernandes, o que é que acha dessa? É um lance igual ao do João Mário, para referir que o árbitro marca falta e mostra amarelo.
Mas Deve corrigir isso. O lance igual ao João Mário. Sim, parecidíssimo. Se você diz que aquilo não é penal, se você diz que aquilo é falta, isto, Jesus! Não, eu acho que este lance é muito... Se aquilo é falta dentro da área, isto, o Eliseu nunca mais vai à bola em Portugal. Era irradiado, isto, não brinco com isso. Eu nunca vou comprar este lance ao João Mário. Este aqui falava sim. Antes de mais disto, peço desculpa a todos os telespectadores pelo erro que cometi. O árbitro realmente marcou falta e mostrou o cartão amarelo ao jogador. É assim, na minha opinião, não é um lance idêntico ao do João Mário. É assim, não é idêntico. Sim, tu referiste Mas ao facto fomos de ser... coerentes. Aqui fomos coerentes em relação ao lance do João Mário, que era cartão vermelho para o João Mário. Também temos de ser coerentes, na minha opinião, o Eliseu tem uma entrada abrupta sobre o seu adversário que pode alijar. Ele basicamente dá-lhe um pontapé. Para mim aquilo é uma agressão, é cartão vermelho, em qualquer parte do mundo é cartão vermelho. Não é idêntico ao do João Mário, mas é sem Manuel. A coisa que eu me referi era... Para mim é cartão vermelho, fica por Então pode admitir que Marcano podia ser expulso do jogo nacional, certo? Podia. Também aquela falta em que toca Podia. Não podia, devia. Tal como o Eliseu devia ter sido Está expulso. certo, ele está a Mas dizer para isto, mim- já passou, não é? Mas para mim ele não estou a dizer Na que já altura passou. não disse isto. Eu disse que era penalti na altura. Você não perguntou Para amarelo, era- para vermelho. Mas você não perguntou na altura se era para vermelho. Na minha opinião, o Eliseu é uma agressão, é um pontapé, aquilo, não sei se ele queria dar na bola, é uma agressão. É o agressão não é. Não é agressão, não é agressão. É ofensivo, é agressão. Uma agressão tem que ser com as mãos. Um de cada vez, Não tem que ser com as mãos. uma Vamos agressão. falar um de cada vez. Manuel Rodrigues, Acho que a assim opinião destes seus parceiros é que dizem no estado vermelho. O senhor acha que o amarelo é justificado? Acho que Tiago Martins fez o seu papel. É para amarelo, falso. Fez o seu papel. O jogador queria tocar na bola, nunca mais ficou primeiro. Fez o seu papel. atrasado, Fez foi o seu atrasado, papel. chutou. Amarelo. Para si fez o seu papel. Amarelo. E pareceu. O último árbitro, sabe porquê? O último árbitro que recebeu uma chamada para ajudar o Porto do Benfica que nem o fez, desceu a divisão. Foi. Eu acho. Olha, foi o Prendinhas do Eusébio, também com o Martins. Eu já tenho bolsas montar. O Benfica recebeu o patrocínio, já teve dinheiro para bolsas montar. Eu acho que os colegas de painel estão à espera que o Benfica tropeçasse na Madeira, algo que não se deu, e acho que é isso. Preventiu que buscar alguma coisa para mandar à cara. Há belíssima arbitragem. Tropeça agora no Estoril. Eu quero ver agora a arbitragem. Eu quero ver agora a arbitragem no Estoril. Isto é E quero ver a vossa em Guimarães. Pronto. Não quero ver a vossa. Assim, Se for parecida com a sua, não devemos ganhar só 1-0. Se for parecida com a arbitragem que sucedeu no Guimarães Benfica, duvido que o Porto não tenha capacidade para ganhar mais. Não, eu duvido ter essa cabeça. Mas estou obrigado, Benfica. Eu acho que você deu o Renato Sanches para resolver assim. Não, temos melhores. Não temos melhores. Por favor, Manuel Rodrigues. Iremos ter a oportunidade para falar sobre esses lances no próximo programa. Temos de falar sobre os lances destes jogos hoje e já acabaram. Agora temos de passar aos topos da semana e fundos, respectivamente. Manuel Rodrigues, comece por si, pode ser. Eu vou ser muito sucinto. Quer falar, o senhor está com vontade de falar. Não, vou ser muito sucinto. O topo da semana só pode ser Jonas. Um jogador no Campeonato Português que em 61 jogos tem 50 golos é algo que tem que ser mencionado aqui. 61 jogos, 50 golos. Esta época leva 17 jogos, 18 golos no campeonato. Acho que isto tem que ser realçado. Isto está a par. Exatamente. Isto está neste momento no topo da Bota de Ouro, como já realcei há bocado, e isto tem que ser mencionado. É um grande ponta de lança, deve ser dos melhores ponta de lança que passaram por Portugal nos últimos tempos. Quanto ao fundo da semana, só pode ser no Boeiro. A Choupana, um local propício a este tipo de acontecimentos. Um jogo ser marcado para as 8h30 da noite, onde há maior probabilidade disso acontecer. Penso que só pode ser brincadeirinha da direção da Liga, e também acho que na Choupana tem que ser muito bem repensado a horários de jogos na Choupana, pelo menos em horários de inverno. Muito bem, obrigado, Manuel Rodrigues. Pedro Fernandes, é o seguinte, diga lá, o topo, o fundo da semana. Topo, claramente Jorge Jesus, pelo que conseguiu ao intervalo, virar um resultado muito difícil. Fundos, Tiago Martins, arte do Benfica, claramente um fundo. E depois queria dizer aqui uma coisa que está claramente no fundo e cada vez está mais no fundo, que é o Benfica. O Benfica é um clube criminoso que apoia uma claque ilegal. Apoia uma claque ilegal que vem criando desacatos jogos após jogos. Foi em Alvalade que a atrasada tirou tochas e petardos claramente para magoar adeptos do Sporting. Foi ao Atlético de Madrid
repetiu a mesma brincadeira. Já assassinaram Já mataram um adepto do Sporting, mas isto. Dezena de anos. Mas isto. Não, mas isso para esse clube não, acho que não interessa nada. E foi à Madeira, essa mesma claque, apoiada pelo presidente Luís Filipe Vieira, claque ilegal e criou os desacatos que criou na Madeira. Claro que apoiada pelo Chico Vieira, que dá Sim, senhora. Sim, senhora. Claque apoiada pelo Luís Filipe Vieira. Creio que esteja enganado. Não é apoiada? Não sei. Então não devia ter direito. Não era legalizado, não é? Bilhetes. Não, mas pode ser apoiada. Eu não creio que seja correto o que está a dizer. Não? Não Não sei porque é que não é. Totalmente. Não sei porque é que. Eu dou o exemplo do Real Madrid. A claque do Real Madrid fez desacatos em Barcelona e com o Atlético. O presidente do Real Madrid proibiu-os de entrar no estádio. São situações diferentes, mas não vou entrar por aí, Já acabou o seu tópico do seu fundo. Muito obrigado, Pedro Fernandes. Zé Nuno é o último. Ora, muito bem, no meu tópico, como não poderia deixar de referir a saída de Rolando Lopetegui do comando do meu Futebol Clube do Porto, acho que já há muito tempo que já, se calhar há males que vêm por bens, aquela derrota em Alvalade e aquele empate com o Rio Ave, se calhar foi um mal que vem por bem, porque ditou a saída de um técnico que há muito tempo tem sido visado e criticado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. Levou, com este treinador tivemos maus resultados, deixamos de ter tantas pessoas no estádio, etc, etc. Acho que é o meu topo. Mas os adeptos não estão lá só para os momentos. Sim, senhora, mas acho Não é que... culpa do Lopetegui. Sim, Pois. mas também Depende dos clubes. tens que ver também quando tu andavas a lutar quase para não descer, tinha 5.000, 6.000 pessoas no Para lutar para não descer. Eu já vi o Sporting a 10 jornadas do fim, pleno século XXI, a 5 pontos a manutenção, quase a fim do E acabou em lugar. em oitavo. Sr. Bernardo, Ainda bem que está satisfeito. creio que metemos um equívoco nos nossos fundos, porque provavelmente no grande fundo da semana é mesmo a saída de Lopetegui. Claramente. Cometemos um equívoco. Acho que o futebol português perdeu muito. Acho que o futebol português perdeu muito. Bem, No meu fundo, tenho também que referir as arbitragens em Portugal. Não vou estar aqui a referir, por exemplo, vou dar exemplos. Por exemplo, ontem no Paço de Ferreira, a vitória de Setúbal, num penalti falseado do Paço que dá 2-1. No Benfica foi o que foi, no Sporting foi o que foi, o Porto também já foi beneficiado. Acho que as arbitragens em Portugal tendem a beneficiar sempre os mesmos, os grandes, contra as equipas pequenas. E acho que é uma coisa que pensava que iria mudar com o Pedro Proença a assumir e até agora está a ser tudo... Até acho que está na hora de Proença sair de demissão tudo igual. Olha, o seu presidente foi um dos que concordou com... Sim, mas já, não sei se já sabe, mas já não está com ele. Pronto, São interesses, não, são mas interesses. é amigo de faculdade dele, é Sim, querido, sim, é querido por aqui, é querido por ali, só falta dar e-mail. Claro, Muito bem, e depois nós está sempre o mesmo. Carlos Pereira, temos aqui uma notícia de última hora. A bola de ouro acaba de ser entregue a Lionel Messi. Venceu Cristiano Ronaldo e Neymar, Manuel Rodrigues. A bola de ouro agora acaba de ser entregue agora mesmo a Lionel Messi. O que é que acha? Acha que foi justo este ano que... Sim, acho que o Lionel Messi é o digno vencedor desta bola de ouro, pelo menos este ano que passou. Penso que venceu tudo o que tinha para vencer. A nível individual fez números também astronómicos como nos tem habituado a fazer. E também pelos seus títulos coletivos e individuais, penso que o Lionel Messi foi o grande vencedor da bola de ouro. Este ano. O justo vencedor. Obrigado, Manuel Rodrigues. Zé Nuno, achou também que... Sim, se haver um jogador a ganhar este ano a bola de ouro, tinha que ser o Messi. Apesar de discordar ali com uma coisa do Manuel Rodrigues, acho que a bola de ouro não tem nada a ver com prémios coletivos. Claro que tem peso, mas não tem nada a ver com prémios coletivos. Tanto o problema é que tem. o Lionel Messi, sim, o problema é que acaba O problema é que tem, mas não deveria ter. O problema é que acho que tanto o Cristiano Ronaldo como o Lionel Messi, acho que devia de haver, nos últimos 8 anos o Messi tem 5, o Ronaldo tem 3, mas acho que deviam ter 8 bolas de ouro, era 8 para cada um, acho que são dois, não são dois extraterrestres com números, não são os jogadores deste mundo, têm números incríveis de golos, os dois juntos têm mais de 1000 golos, 1000 e não sei quanto, participaram em mais de 2000, acho que são incríveis e acho que está bem dada a bola de ouro ao Messi como poderia ser para o Ronaldo. O Neymar, acho que na minha opinião, neste momento é um jogador fantástico, espetacular, mas... O futuro bolador. Futuro bolador. Quero deixar aqui também uma parte, nesta votação da bola de ouro, acho que com grande injustiça, na minha opinião, também se calhar com o prémio de carreira. Acho que o Buffon devia estar... Prémio de carreira para um guarda-redes daqueles aos 45 anos, que ele até lá... O Buffon acho que ganhou tudo o que havia para ganhar em Itália, foi à final da Liga dos Campeões, na minha opinião tinha que estar entre os nomeados. É o que eu tenho a dizer, Claro, que o Buffon tinha que estar entre os nomeados. Obrigado, Zé Nuno. Pedro... E também em protesto, a Federação Italiana ninguém votou para o bolador por causa disso mesmo, por protesto. Quer dizer, eles também não estão.
Foi não. Mas isso foi por problema. Sim, Foi por da Federação Espanhola. Muito bem, Pedro Fernandes. Claro. Vamos consigo, temos um minuto de programa. Claro que me custa admitir, porque É português. e foi formado na melhor academia, terceira melhor academia do mundo. Não é por revistas nem por nada, por órgãos oficiais, terceira melhor academia do mundo, melhor. Mas o Messi foi o claro vencedor. Muito obrigado. Não há. Caros colegas, estamos conversados por hoje. Voltamos domingo, depois dos jogos. Por isso, até lá. Tenham uma boa noite. Obrigado.